Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Graça e paz, amados irmãos, é um prazer partilhar com vocês o Evangelho de hoje, o Evangelho dessa quinta-feira, da segunda semana da Páscoa. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é extraído de São João, capítulo 3, versículo do 31 ao 36, que diz assim: Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe o seu testemunho. Quem acolhe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou em suas mãos. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Esse evangelho de hoje nos traz a meditar no poder, na autoridade, no quanto Jesus é glorioso e poderoso. O evangelho diz que aquele que vem do alto está acima de todos. Então, meus amados irmãos, por mais que exista alguém nessa terra que tenha um nome, que está aí nos holofotes da vida, na fama, no auge, que esteja brilhando como uma estrela, esta pessoa é daqui, é terrestre. E quem é terrestre fala do que é da terra. O terrestre fala do que é da terra. Mas aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu lá no céu. Mas ninguém acolhe o seu testemunho. Meus amados irmãos, por mais que alguém aqui seja poderoso, por mais que alguém aqui seja grandioso, nós precisamos entender que Jesus é aquele cujo Cântico de Maria diz: Ele derruba dos tronos os poderosos e eleva os humildes. Jesus é aquele que veio do alto, que encarnou no seio da Virgem Maria para destronar os mais poderosos que nós possamos imaginar nessa terra e elevar os humildes. E ele, Jesus, ele dá testemunho daquilo que é do céu. Ele fala do que é do céu. Ele dá testemunho do que viu no céu, mas ninguém acolhe o seu testemunho. Quem acolhe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Meus amados irmãos, certificar que alguém é verdadeiro ou dar um certificado de algo ou de alguém é dizer que aquilo é autêntico ou que aquela pessoa é realmente aquilo que é. Jesus certifica que Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. E ele diz aqui, com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. Meus amados irmãos, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus proferiu, tudo que Jesus realizou, ele fez isso tudo em nome do Pai. Ele fez tudo isso como se fosse o próprio Deus agindo.
Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. O Deus que veio habitar no nosso meio. Então Jesus fez, falou, está fazendo e está falando tudo aquilo que o Pai lhes revelou, tudo aquilo que o Pai mandou, tudo aquilo que o Pai ensinou. Por isso ele mesmo disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. No Evangelho de hoje, diz no versículo 35, o Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Aqui me faz lembrar aquele momento de Jesus sendo batizado no Rio Jordão, depois que o Espírito Santo, selando, ungindo Jesus para a missão, o Pai diz: este é o meu Filho muito amado. Escutai-o. E tudo ele entregou nas mãos de Jesus. Jesus diz no Evangelho de hoje, de maneira muito forte e muito impactante, a seguinte palavra: quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Meus amados irmãos, a condição para vivermos eternamente, a condição para sermos imortais, para vivermos plenificados, justificados, para vivermos a vida que não acabará no céu, no paraíso. Para isso existe uma condição: crer. Crer no Filho, porque o Filho possui a vida eterna. Aqui me faz lembrar aquilo que Jesus disse a Marta e a Maria diante do túmulo de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá jamais. Aqui me faz lembrar Jesus no sermão do capítulo 6 do Evangelho de São João, falando do pão da vida, dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Aqui me faz lembrar Jesus dizendo para os apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, meus amados irmãos, fora de Jesus não existe vida. Fora de Jesus não existe salvação. Fora de Jesus não existe eternidade. Ele diz que quem recusa crer nele, no Filho, não verá a vida, mas, pelo contrário, a ira do Pai permanece sobre ele. A ira aqui não é como nós, que nos iramos e ficamos com raiva e pecamos. Como o apóstolo Paulo diz, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, nós iramos e na maioria das vezes pecamos, levados pela ira. Mas quando a palavra diz que a ira de Deus permanece sobre ele, significa dizer que o julgamento de Deus, a correção de Deus está sobre a pessoa. Quem não crer no Filho não tem a vida. E por isso, o juízo, a ira de Deus estará sobre essa pessoa. Ou seja, esta pessoa perecerá lá, no lago de fogo e de enxofre,
onde não haverá nem choro, ou melhor, onde haverá choro e ranger de dentes. Portanto, meus amados irmãos, peçamos a Deus a graça de crer no seu Filho amado. Peçamos a Deus a graça de crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Peçamos a Deus a graça de crermos que Jesus verdadeiramente possui a vida e nos dá a vida. Essa é a reflexão que fica para nós nessa quinta-feira, dia 12/4/2018. Jesus é a vida e possui a vida, e quem crer nele viverá eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dá uma curtida no canal, compartilhe esse vídeo e se inscreva